Olá, meninos! A gente está aqui para mais uma aulinha de filosofia e hoje a gente vai falar sobre Aristóteles, né? Só que dentro de Aristóteles a gente vai focar no que a gente chama de metafísica, porque existem outros ramos da filosofia em que ele também tem uma dedicação. Então a gente também vai falar depois de ética, de política, mas hoje a nossa aula é focada na metafísica, tá? Bom, quem é esse cara? Ele é um cara que vai viver do ano de 384 até o ano de 322 antes de Cristo. Ele não nasce em Atenas, porém ele desenvolve muito seu pensamento dentro da escola de Atenas. Para quem não se lembra, essa escola foi aquela que Platão fundou, ok? Então ele vai desenvolver a maioria dos seus pensamentos e teorias dentro da escola de Atenas. Ele é um grande crítico de Platão, principalmente da teoria das ideias, que eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho mais, mas a gente já falou sobre isso. E ele vai viver dentro de Atenas durante o que a gente chama de período clássico, onde a gente já tem o declínio da democracia ateniense, e durante o período helenístico, que é no momento em que há a invasão do Império Macedônico a Atenas, né? E aí Atenas passa a fazer parte desse grande império. E a cultura macedônica vai se apropriar muito da cultura grega, porque existe uma admiração muito forte dessa cultura. Bom, o que vai acontecer então com Aristóteles? Ele, como eu disse para vocês, não era ateniense, ele era de Macedônia. Então ele retorna para a Macedônia e nesse momento ele vai se tornar um grande mentor do imperador macedônico, que era conhecido como Alexandre o Grande. Por isso que eu digo para vocês que Aristóteles trata de várias vertentes dentro da filosofia. Porque ao mesmo tempo que ele pensa na metafísica, ele também estava presente dentro da política. Então, ele também vai falar muito sobre tudo isso, tá? O que eu quero que vocês entendam quando a gente fala de Platão e Aristóteles, né? Da grande crítica que ele vai fazer a Platão. É que para Platão, a gente tem uma divisão, né? Entre mundo sensível, sensível e mundo inteligível. E que a gente sai desse mundo inteligível, cai no mundo sensível, passa por um processo de amnésia e aí vai tentando, por meio do conhecimento, por meio da dialética, por meio de diálogos, a gente vai conseguir chegar ao conhecimento maior, que é aquele processo que a gente chama de reminiscência. Para Aristóteles, não era assim que acontecia. Porque, vamos pensar comigo, Platão dizia que o maior conhecimento estava onde? No mundo inteligível, e que o mundo sensível era uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Então Aristóteles vai dizer que não, que existe conhecimento no mundo sensível também. Então a grande crítica que ele vai fazer basicamente é essa. E aí ele vai vir com o que a gente chama de essência das coisas. Ele vai dizer que tudo tem uma essência e que dentro dessa essência a gente consegue produzir conhecimento. Ok? Então o conhecimento está aqui. Ele está no mundo sensível e não somente no mundo inteligível, tá? E aí a gente precisa pegar a essência dessas coisas e começar a estudá-las, a entender o porquê existe, como aconteceu, enfim. E é nesse momento que a gente tem essa essência das coisas sendo descobertas por meio do conhecimento. É interessante a gente observar que com a essência das coisas, com esse eu preciso entendê-las, a gente vai ter formado a teoria metafísica, que Aristóteles, a princípio, vai chamar de quê? De primeira filosofia. Então, tudo envolve algo para Aristóteles. As coisas, elas falam por si só. Em torno das coisas já existe por si só um conhecimento. Então, quando eu coloquei lá no mapa para vocês que uma caneta azul, essa caneta azul aqui, eu sei que ela é uma caneta, mas através da minha observação a essa caneta, eu crio questões. Como assim?
Como que essa caneta foi fabricada? De onde ela veio? Enfim, várias questões podem ser feitas em torno dessa pequena caneta, entendeu? Então, essas questões, elas podem ser resolvidas aqui. Não necessariamente eu tenho que recorrer ao mundo inteligível para descobrir coisas que eu posso simplesmente descobrir nesse mundo sensível, tá? E aí, olha só. Disso tudo vai surgir o que a gente chama de teoria das causas. Dentro da teoria das causas, a gente vai passar por 4 estágios para entender a causa dessa caneta existir, por exemplo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem a causa material, que diz respeito à matéria-prima dessa caneta. Se a gente pega essa caneta, a gente observa que ela é de plástico, ok? E o plástico a gente produz com petróleo. Então, a princípio, a matéria-prima dessa caneta vai ser o petróleo, ok? Então, beleza, a gente já sabe a causa material. Agora, a gente precisa entender, para Aristóteles, né, o que é a causa formal dessa caneta. E o que seria isso? A forma das coisas mesmo. Ou seja, a forma de uma caneta. Então, eu olho, eu sei que é uma caneta pela forma dela, ok? E aí, além da causa material, além da causa formal, a gente vai ter o que a gente chama de causa eficiente. Basicamente, é o que fica entre a causa material e a causa formal. Então, na causa material, eu tenho plástico, eu tenho o petróleo. Na causa formal, eu tenho a forma da caneta. Na causa eficiente, eu preciso saber o que transformou aquela matéria-prima em caneta. Então, percebam que está entre, sim, a causa material e a causa formal. Então, vamos dizer que fui eu que fiz essa caneta. Eu fabriquei essa caneta. Então, eu sou a forma eficiente entre a forma formal e entre a forma material. Conseguiram compreender? Além disso, nós vamos ter a causa final. Por que essa caneta existe? Qual a finalidade dessa caneta? Bom, eu uso para escrever, eu uso para estudar. Então, é a causa final dessa caneta. Observamos, então, o que seria a teoria das causas. É interessante a gente entender que a matéria mais a forma vai ter como resultado o que a gente chama de substância. O que significa isso? Eu olho para essa caneta e através do meu olhar, eu consigo entender o processo que ela passou. Então, eu olho para ela, eu sei que ela veio do petróleo, que ela se transformou em plástico, que provavelmente ela passou por uma formação, né? Como se fosse uma escultura para ficar da forma que a fábrica em si queria. Então, eu consigo observar todo o processo, de certa forma, que ela passou para se transformar em uma caneta, ok? Então, é o que a gente chama de substância, isso. E aí, quando a gente observa todo esse processo de transformação, né? O petróleo vira plástico, vira caneta, a gente consegue entender que pela ideia de Aristóteles, nós temos um mundo sempre em transformação. E aí ele traz para a gente mais 2 conceitos, que é o conceito de potência e o conceito de ato. O que seria a potência? A potência é aquilo que eu posso ser, que eu posso me transformar. Então, continuamos com a caneta. A gente sabe que o petróleo é um plástico em potencial e que necessariamente também é uma caneta em potencial, entendeu? Agora, quando a gente fala do ato, a gente já está falando da situação atual do ser, aquilo que ele já é. Então, ele já é uma caneta. Então, nós temos a potência do petróleo em se transformar em ato, ou seja, em se transformar em caneta. Então, a gente consegue entender, com tudo isso que eu falei para vocês, que para Aristóteles, o conhecimento está aqui, está no mundo sensível e não só no mundo inteligível. Bom, meninos, por hoje é isso. É só, espero que vocês tenham entendido. Sei que é um pouco complexo, mas qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Até mais!